Hoje a gente vai reagir a este vídeo de como aprender inglês em 3 meses da sua casa. Eu aprendi assim, será que é verdade? Olha só, o intuito deste vídeo aqui é simplesmente a gente fazer uma análise técnica e ver se eu concordo ou se eu discordo com as coisas que ele está falando aqui. O título, conhecendo o canal, né? Gosto muito inclusive do Peter. Conhecendo o canal, eu acho que o título é muito mais um clickbait, né? E ele vai falar algumas coisas bastante interessantes aqui sobre como ele aprendeu, alguma coisa nesse sentido. Não assisti esse vídeo ainda, então vai ser um react verdadeiro, não aqueles reacts que a gente já assistiu antes. Mas assim, eu acho que o título é muito mais um clickbait. Eu acredito que ele vai apresentar, pelos próprios argumentos que ele vai apresentar, ele vai contradizer o que ele está dizendo aqui no título, né? Eu nunca vi o Peter falando inglês antes, então não sei qual que é o nível de inglês também, assim vai ser tudo uma surpresa pra mim aqui nesse vídeo. Então, deixa o like aí, confere se você tá inscrito no canal e se você quiser aprender inglês, Inglês 360, aqui embaixo você vai encontrar o link na descrição. E também se você tá aprendendo inglês, você quer algum acompanhamento mais personalizado ou então até mesmo aulas particulares, link aqui embaixo para falar de aulas particulares ou da nossa mentoria. Vamos lá então ver o que o Peter tem para falar pra gente sobre aprender inglês em 3 meses. É possível sim aprender a falar inglês fluentemente aí da sua casa, de onde você tá. De forma simples, você só não aprendeu ainda e não tá ganhando dinheiro com isso, ou até arrumando empregos melhores porque você não quer. Concordo, que você pode aprender inglês da sua casa. Eu aprendi inglês da minha casa, nunca saí, quer dizer assim, pra escola de inglês para aprender, né? Então até aqui. E também com a parte de fazer dinheiro com isso, viu? Yeah, 100% right. What's up guys, Peter here. A lot of people ask me if my English is fluent. Well, what I can say is that today I can speak to an English speaker easily. But I'm always learning. And today I'm gonna show you how I learned English and how you can learn English the fastest way. Now I'm going back to my main language, which is Pretty good, his English is awesome. O inglês dele é muito bacana, ele fala muito bem. Claro que eu sei que deve ter tido um script antes aí, né? Então ele provavelmente escreveu tudo o que ele queria falar, que ele falou assim com uma velocidade muito boa e com uma forma um pouco robótica, assim, no sentido de eu já sei o que eu vou falar aqui, mas considerando assim, escolha de vocabulário bastante interessante. A pronúncia dele também é muito boa, o accent ali, né? O sotaque dele é o sotaque de brasileiro. Dá pra sentir que ele tem um sotaque forte de brasileiro. Isso não é um problema de forma alguma. Só um comentário assim que dá realmente pra perceber assim aquela parte brasileira de falar ali no inglês, né? E eu acho isso bastante legal. A gente sempre acha muito legal o francês falando o português, não é? Então, o americano falando as coisas em português também, que traz o sotaque da língua. Então, é a mesma ideia, só que daí da nossa língua pro inglês. Eu acho isso aí bem legal. Português, of course, let's go! Pois é, pessoal, hoje a gente vai falar de inglês, do idioma inglês. Vamos falar em idioma inglês, né? Senão vai ficar complicado aí pro editor, então vai soar pra caramba, né? Mas enfim, eu aprendi inglês em casa, de verdade. Eu não vou dizer que eu fiquei fluente em casa aprendendo, estudando inglês, mas eu com certeza dei meu pontapé inicial pra me tornar fluente, né? Não vou dizer que eu sou um fluente nativo do idioma inglês, mas eu consigo me virar perfeitamente, é isso que eu quero dizer, ok? Eu não falo fluentemente igual um americano, igual um britânico, mas eu consigo conversar fácil. E eu aprendi. E eu acho que esse é o ponto, né? A gente conseguir se comunicar com clareza. Nem todo mundo quer o inglês para, sei lá, morar nos Estados Unidos, fazer universidade lá, e você vai precisar, assim, de um inglês realmente muito bom, ou se você quer ter um inglês muito bom e você luta para isso, a maioria das pessoas querem um nível suficiente para que você possa entender com clareza e se comunicar com clareza, mesmo que você não tenha todas as palavras, não é? Mas que você consiga sempre contornar. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que a gente precisa introduzir nos nossos estudos, poxa, não tenho vocabulário, como é que eu posso usar outras palavras ou falar de outra maneira para chegar no mesmo lugar, né? Então, estrategicamente, a gente consegue introduzir coisas no nosso estudo para que a gente consiga fazer isso, falar o que a gente quer falar usando de outras palavras, sem precisar ficar parando muito. A gente cria isso de uma forma assim ligeira no nosso cérebro, a gente consegue contornar uma situação.
Outra coisa que ele falou que ele não ficou fluente em casa, mas o pontapé inicial foi em casa, né? Eu vou até um pouquinho além, eu vou dizer que sim, é completamente possível você ficar 100% fluente da sua casa. Mas vamos ver o que mais que ele tem aqui. Aonde é que ele terminou os estudos? Agora eu fiquei curioso. Disso em casa, com as coisas que eu tenho em casa e que você também tem em casa. Mas eu passei a ser fluente quando eu viajei para os Estados Unidos em 2015. Foi quando eu realmente poli o diamante, né? Aí eu, com certeza, eu fiquei bem melhor, melhorei muito o meu idioma inglês. Olha, então antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro para todo mundo que eu não sou professor de inglês. Deixa eu meter essa tela aqui. Eu sou. Vamos lá, Peter, tô contigo. Eu nem saberia ser professor de inglês, porque nem tem paciência pra isso, ok? Então se tiver algum professor de inglês aí desse lado, me assistindo, não precisa roer as unhas, ok? Eu tô aqui só pra dar alguns conselhos, algumas dicas do que as pessoas podem fazer Eu adoro isso aí, manda bala. em casa. A primeira coisa que eu quero dizer é que, pra mim, tudo pra mim tá aqui nesse vídeo, rolou uma ordem pra aprender inglês, tá? E basicamente eu acho que acontece com todo mundo, que é a ordem da leitura, da escrita, da audição e da fala. Aí eu vou falar depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Qual que é dessa ordem? Essa ordem vai muito na linha de como você estudou. O que você usou para estudar. Porque, por exemplo, lá no Inglês 360, a gente vai muito na leitura, na audição no início. Então a gente pratica muita leitura, ganha muito vocabulário através de leitura, comparações até com o próprio português mesmo, né? E audição, então fazer muito listening, que esse é o nosso foco inicial lá dentro. Então, os alunos do Inglês 360, eles tendem a ter uma leitura e uma audição mais... como é que eu posso colocar assim, mais na frente do que da escrita e da fala, pelo menos no início dos estudos, é onde a gente foca mais. A gente escreve lá dentro, temos técnicas para aprender a escrita? Sim, mas ela tá em terceiro lugar, eu colocaria ela aí, né? Então, eu diria assim, esta ordem vai muito de como você aprende. Mas eu acho que a leitura, em todos os casos, eu acho que ela vai estar em primeiro lugar. Eu acho que a leitura... Tem gente que, né, existem poliglotas que preferem a leitura, audição e fala, tá? Tem gente que viaja para um lugar, né? Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, né? Tem pessoas que defendem esse tipo de método, só que esse método é um pouco mais complicado. Você tem que viajar para o lugar. Você viaja para o lugar e se expõe junto com as pessoas ali o tempo inteiro desde o início. Então é muito fala-audição. Fala-audição. Mostra as coisas, né? O que é isso? A bottle of water, né? A garrafa de água. E meio que nessa pegada, fala-audição. E eles deixam a escrita e a leitura para o lado. É possível também, né? Então não dá para engessar essa ordem. Só que comigo foi, primeiro, leitura, porque eu lia muito livros de informática, de computação, né, de programação em inglês. Depois eu tinha que aprender a escrever, isso me ajudou muito, porque eu fui obrigado a escrever. Por quê? Todo mundo conhece a minha história. Tá vendo? Ó, tem a ver com a maneira com que ele precisou aprender, que ele começou lendo muito, depois precisou escrever. Então, tá vendo? A ordem dele tem muito a ver com as coisas que ele fez. História, né? Eu tenho um site de cifras em inglês e eu tinha que dar suporte para as pessoas. E não tinha ninguém. Eu não paguei ninguém para dar suporte. Então, era eu mesmo. Era eu nada, pegar ou largar. Eu era obrigado a responder as pessoas. Então as pessoas me mandavam e-mail perguntando questões do site e eu tinha que responder. Eu estava muito acostumado a ler. E muita gente vai falar assim, mas Peter, quem não está acostumado a ler também não consegue escrever facilmente? Não, é diferente. Para mim era diferente. A leitura é diferente da escrita e a fala é diferente da audição. Independente do skill, aqui ele tá falando da leitura e da escrita, tá falando que um é diferente do outro, sim, todos são diferentes. E para você melhorar em cada um deles, você precisa praticar fazendo eles. Não importa, meu Deus, eu preciso melhorar a fala. Você pode melhorar bastante a sua fala através de leitura e de audição? Sim, você pode. Você vai ganhar vocabulário, né? Então você vai na sua leitura e você vai ganhar vocabulário. Na sua audição você vai entender bastante como pronuncia as palavras. Então sim, agora para você realmente deixar a fala boa, melhorar a fala, melhorar a sua pronúncia, você vai precisar necessariamente falar, porque a fala é uma habilidade psicomotora. Então, vai depender do que você tem aqui dentro? Sim, mas vai depender de como é que você consegue mover a sua boca, a facilidade que você tem para mover a sua boca para falar as palavras da língua.
né? Então a gente tem as palavras, tem o som do inglês que a gente não existe no português, né? O somzinho do TH. Tem a maneira de você falar o R, a maneira de você falar o R, então depende também do lugar que você está ouvindo o inglês. Então você precisa acostumar a sua boca a soltar os sons. É como se fosse ir para academia, onde você começa a fazer os exercícios e no início dói bastante, e aí depois começa a doer menos. Você vai se acostumando com aquilo ali. Então você vai criando meio que uma memória motora e vai ficando mais fácil de você falar palavras que antes era difícil. Para você fazer isso, você precisa repetir muitas e muitas, eu diria milhares e milhares de vezes a palavra até que fique fácil de simplesmente falar aquilo aí. São partes do cérebro, eu acho que bem diferentes uma da outra, ok? Lógico que uma vai ajudando a outra, uma vai complementando a outra. Mas, por exemplo, eu tinha que escrever em inglês e eu não sabia. Então eu usava tradutores online, eu perguntava para as pessoas que estavam comigo. Isso me ajudou muito a aprender. Ou seja, a primeira dica, vai perguntando, quando você não sabe. E assim, ó, isso não é uma crítica, tá? Mas só para colocar para vocês, quem aprende inglês com muita leitura e você não tem muita audição, ou seja, você faz muito o seu reading, mas faz pouco listening, você tende a não saber muito bem como pronuncia algumas palavras e começa a brasileirar demais as palavras, colocar vogais onde não tem, o like, o love, o anti, esses is no final, né? Onde no inglês você não vai ter. E se você faz por muito tempo isso, né? Você lê por muito tempo, sem você prestar muita atenção na pronúncia, como as palavras são pronunciadas e você tentar se adaptar, para você mudar isso daí depois é difícil, viu? É mais complicado, não é impossível, mas é difícil, porque você acostumou toda a sua memória motora e também a informação que você tem aqui dentro da sua cabecinha a você pronunciar daquela forma. Você meio que tem que reaprender, e reaprender é mais difícil que aprender, tá? Vai perguntando, mas não é basicamente isso que eu vou falar pra vocês, não. Só quero dizer pra vocês a ordem. E assim, com muita gente que eu vejo, tá? Como eu disse, eu não sou professor, eles aprendem primeiro a audição pra depois a fala. Comigo não, eu aprendi primeiro a falar pra depois ouvir. Desculpa, não tem... Bom, então, aí realmente você cai naquilo que eu tava falando antes, né? É quase impossível você aprender a falar antes de você ouvir, né? Porque, primeiro de tudo, para você pronunciar uma palavra corretamente, o inglês, ele não é... Deixa eu colocar de uma maneira simples. Vamos colocar uma coisa no português. Se eu te mostrar uma palavra que você não conheça no português, muito provavelmente você vai pronunciar a palavra de maneira correta. Por quê? Porque o som de cada vogal vai ser sempre igual, sempre o mesmo. No inglês não existe isso. Palavras com o mesmo padrão de escrita, muitas vezes, algumas das vezes, tem padrões de falas diferentes. Então, por exemplo, eu falo para você, palavras com 2 Os. Tem 2 O, 2 letras Os juntos. Qual que é o som que tem? Aí você vai falar... lembra da palavra livro? Como é que é livro? É book, né? Então tem meio que um som de U, book, book. Tá, mas e a palavra chão? Como é que fala? Tem 2 Os também. Não é mais floor, é floor. Chão é floor. Tem 2 Os também. E já não é o mesmo padrão de som. E aí a palavra sangue. Como é que é a palavra sangue? Tem 2 Os também. Você vai falar blood. Então é bl, flo, bu. 3 sons diferentes para o mesmo padrão de escrita. Então, no inglês, você precisa entender como a palavra é falada para que depois você fale. Então, esse negócio de falar antes de ouvir é quase impossível. Eu entendi o que ele quis dizer, tá? Ele quis dizer que ele praticou muito mais fala, talvez, do que o listening em si. Pode ser que sim. Eu até acho que isso seja muito difícil, tá? Mas, porque a gente tende... Bom, ele disse que leu muito, né? E aí acaba que você meio que inventa sons ali na leitura caso você não ouça as palavras. E considerando que esse vídeo eu acho que é de 5 anos atrás, 5 anos atrás tinha um pouquinho menos de tecnologia, e para quem não conhece, era um pouquinho mais difícil aprender inglês. Mas vamos lá, vamos continuar. Tanto é que eu cheguei nos Estados Unidos e a Andresa estava aprendendo a escutar melhor do que eu. E ela falava bem pior do que eu em inglês. Então você vê, eu chegando nos Estados Unidos falando bem melhor que ela, às vezes eu perguntava pra ela, o que essa pessoa falou? E aí é um problema. Isso é realmente um problema, tá? Eu já tive alunos
em que toda a prática que a gente tinha era basicamente dentro da sala de aula, né? Sempre tem aquelas pessoas que não gostam muito de fazer as coisas que tem que ser feita fora da sala. Que o inglês é muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala. Então você vai ter que praticar muito, ouvir muito, ler muito inglês para que você realmente ganhe bastante inglês. Então dentro da sala a gente vai ler bastante, a gente vai ouvir, não tanto, mas a gente vai conversar bastante. Então ler e conversar e ouvir um pouco menos. Ouvir inglês de nativos, eu quero dizer, sabe? Ouvir o inglês de verdade, não do professor falando inglês dentro da sala, né? Tendo a falar inglês, 100% inglês com os alunos muito rápido já, mas isso não é suficiente para você praticar tanto o listening. O listening você precisa de toneladas e toneladas, horas e horas e horas. Aí o que acontece? Depois de 3, 4, 5 meses de aula, dentro da sala de aula, eu falando 100% inglês com o aluno já conseguindo se virar legal no inglês, né? Só que o meu inglês, falando devagar, falando mais claro, né? Mais pausadamente, escolhendo palavras mais fáceis. E aí, quando ele vai ouvir o inglês de um nativo, de um filme, de uma série, buga, não consegue. Por quê? Porque está acostumado ali naquela conversa mais tranquila com o professor, palavras mais fáceis, fala mais devagar, etc. E aí, quando escuta um nativo falar, ganha aquele choque de realidade, né? Então, isso é exatamente isso que ele está descrevendo aí. Por quê? Porque vale dizer também que quando você chega nos Estados Unidos, num local que realmente tem pessoas que falam idioma inglês nativamente, você se depara com situações locais que usam vocabulários diferentes. Por exemplo, como eu falei, eu estava acostumado a ler e responder coisas relacionadas a sites, a computação, a programação. Aí você chega numa feira e aí, putz, o que isso tem a ver? Eu pedi uma maçã com os computadores lá, né? Também. E lá, de repente, entrei no restaurante. E aí, o que eu vou falar? Eu vou conversar com a pessoa em inglês falando de programação? Não dá, então... Isso é bem interessante, né? O vocabulário específico. Ele tá falando de vocabulário específico de coisas específicas. Sim. Tem gente que tende a levar isso ao extremo. Por exemplo, Ellison, eu vou viajar a trabalho. Então, eu preciso aprender inglês. Não sabe nada de inglês. Vamos fazer um trabalho intensivo aí de 3, 4, 5 meses para você ganhar um inglesinho, para você se virar. Sim. Aí a pessoa acha que ela vai ficar usando o vocabulário de palavra, vai ficar de trabalho, do trabalho dela. Vocabulário específico do trabalho dela, para ela aprender esse tipo de vocabulário. Não é assim. O vocabulário específico é para situações específicas dentro do restaurante e tal. Então você vai pedir a comida X. Pô, como é que é essa comida X? Você vai ferver a água. Como é que é o nome da chaleira? Sabe o nome da chaleira? Então, às vezes, né, você vai precisar de vocabulário específico. Só que isso é vocabulário específico. Tem toda a base do inglês que você precisa ter para você falar. Você precisa saber toda a base de como fazer uma pergunta, como montar uma frase, estruturar uma frase, blá, 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 para daí sim você aprender vocabulário específico. Então, independente de você precisar aprender inglês, por exemplo, para trabalho ou para uma viagem, seja lá o que for, você não vai aprender só vocabulário específico, você vai aprender a falar a base, o vocabulário base, as coisas que você vai usar no dia a dia, para depois sim você começar a se aprofundar nisso, né? Então tem pessoas que levam no extremo também. Eram coisas diferentes, então eu tinha que saber pedir um prato, eu tinha que saber pedir a conta, era outro cenário. Então eu fui no aeroporto, era outro vocabulário, eu ia, por exemplo, alugar um carro, era outra coisa, chegava no hotel, era outra coisa. E isso tudo, quando você vai convivendo com isso, vai melhorando o inglês de uma forma assim, violenta. Porque você vai todo dia indo no restaurante, acabou, aquele vocabulário já tá na tua cabeça, né? Então você olhava aqueles menus com aqueles pratos absurdos, com aqueles nomes de comida. Caramba, e agora como é que eu vou pedir? Só que com o tempo você vai aprendendo. Tanto é que quando eu voltei pro Brasil, tinha comidas em inglês que eu não conseguia lembrar como é que era em português. Olha isso. Então... Isso aí tem gente que diz que é frescura, né? Agora ele não fala mais o português. Não, mas é verdade. O tanto de vezes que eu me lembro de uma palavra ou em inglês e eu não lembro dela em português, ou em alemão e não lembro dela nem em inglês e nem em português, tanto que isso acontece no nosso cérebro não está escrito. Então isso acontece bastante, com bastante frequência. Acostumado que a gente fica. Então quando eu fui para lá, eu tinha muito mais contato com os americanos. Era muito maior o meu contato com os americanos. Você fica muito mais mergulhado com quem fala inglês nativamente. E isso não tem como, você vai aprender. Por isso que eu falo para a pessoa que quer ir para os Estados Unidos, mas eu não sei falar inglês. Não tem como, você vai aprender. Não tem como. Nem... Aí eu vou ter que discordar com bastante força aqui. Não é bem assim, tá? Se você é uma pessoa extrovertida, uma pessoa que vai realmente buscar contato com o americano e tá lá pra isso, aí sim, ok, né?
Você agora, se chegar lá com zero de inglês... Então, duas coisas que eu não concordo. Chegar lá com zero de inglês e dizer que vai ser fácil aprender, cara, vai ser frustrante. Não é bem assim, tá? Você tem que ter pelo menos uma noçãozinha de uma coisa que outra ali pra você começar a desenvolver conversa. Senão, você tá lascado. Outra coisa, você está lá, então necessariamente você aprender? Também não concordo, discordo 100% dessa afirmação aí. O que eu conheço de gente que está no Canadá, está nos Estados Unidos há anos e não fala inglês ainda, porque chega lá, encontra um grupinho de brasileiro, daí vira uma pequena comunidade de brasileiro e só sai junto, só faz coisa junto, não está escrito no dicionário. Então, não é bem assim. Importa se você tem sotaque do norte ou do sul do Brasil. Você vai tirar esse sotaque e vai falar um inglês normal, como qualquer outra pessoa, porque você vai ser obrigado. Lá, por exemplo, a nossa imersão é tão grande que você assiste qualquer coisa que você assiste na televisão, não tem legenda, né? Não existe legenda lá. Mas eu te lembrei. Esse vídeo é 5 anos atrás, de novo, né? Mas, bom, você pega o Netflix aí hoje, você consegue botar qualquer legenda em qualquer lugar. Salvo... Bom, dependendo da região que você tá, realmente você não consegue. Por quê? Porque, não sei se você sabe aí, mas uma explicação rápida pra você, né? Por exemplo, se você for procurar coisas em alemão na Netflix, é muito difícil você achar coisas em alemão com legenda em alemão. Não muito difícil, mas é um pouco mais difícil do que o normal, né? E dependendo de qual que é a sua região, isso muda. Às vezes você está no Brasil, daí uma legenda em português disponibiliza. Às vezes você está em outro lugar, daí não disponibiliza mais a legenda em português, mas disponibiliza a legenda em inglês. Isso acontece, tá? E aí a gente usava muito do artifício antigamente, eu usava, né? Porque você ia assistir uma coisa na Netflix, você encontrava lá a legenda em espanhol e a legenda em português. Você não tinha legenda em inglês. Hoje já é mais fácil, acho que hoje já está liberado quase sempre. E aí o que você tinha que fazer? Você tinha que usar um proxy para simular que você estava em alguma região dos Estados Unidos, para daí sim liberar a legenda em inglês. Então, bom, já nem lembro o que ele falou ali, mas isso aí acontece. Uma pessoa que chegou pra mim e perguntou: Peter, mas você pode ir num cinema legendado em português? Imagina isso, um cinema nos Estados Unidos legendado em português. A Netflix, que eu assistia muito lá, não tinha legenda. Eu não podia botar legenda em português. Eu só conseguia legenda em português nas obras originais da Netflix. Então, basicamente, 90% da Netflix... É isso aí que eu tava falando, do proxy. Netflix, ou sei lá quanto, né? Era inglês e você não tinha como fazer nada, a não ser botar uma legenda em inglês. E às vezes eu até fazia isso. Mas ok, como que eu aprendi a falar inglês em casa e como que você pode aprender a falar inglês? Mais uma vez, não sou professor, mas eu vou te dizer uma coisa que eu acho que é muito difícil você não aprender a falar inglês. E tá aí na sua casa. Tá batendo a tua porta pra você aprender a falar inglês. Batendo a sua porta não, tá no teu quarto. O que que é? Assista séries que você já assistiu em inglês, só que sem legenda. Vamos lá. Você vai pegar uma série que você já viu, que você conhece bem. Tá, uma série bem fácil de você... Cara, eu já fui dessa teoria dos sem legendas também, mas assim, você cai pra realidade rapidinho, tá? Vou dizer aqui, uma série que eu conheço muito bem em inglês. Eu conheço Friends muito bem. Eu já assisti Friends em, sei lá, mais 6 vezes inteira, sim. Se eu for assistir alguns episódios, eu já não lembro. Então, meio que não é bem assim, sabe? Você entender, sabe, que não seja complexa, e você já assistiu essa série, um filme, por exemplo, Shrek. Quem é que não assistiu Shrek várias vezes, já sabe de quais são aquelas piadas, todas as falas que tem, às vezes você até decorou as falas. Você vai assistir de novo, só que dessa vez, você não vai assistir só para se divertir, você vai assistir para estudar. Mas como que eu vou estudar, Peter? Você vai assistir a série de novo, sem legenda. Mas Peter, como assim sem legenda? Eu tô partindo do princípio que você já decorou aquele filme, ou você já sabe grande parte do filme. Aí tudo bem, mas não é sempre assim, aí que é difícil, né? Eu sou da teoria de usar legendas. Use as legendas. Legendas em inglês, estou falando, né? Assista em inglês com a legenda em inglês. Porque é mais difícil ouvir e entender. Então, para você conseguir pelo menos associar o que está escrito com o que está sendo falado, faça muitas e muitas e muitas horas com legenda antes de você tirar ela. Porque quando você assiste legenda, vou dizer o que acontece comigo, tá? Você presta muita atenção na leitura, você tá de novo exercitando sua leitura e não a audição. E eu quero muito mostrar para vocês como vocês podem exercitar a audição. Porque aqui o intuito é ensinar vocês a escutarem e a falarem. A escrever e a ler
Acho que a melhor coisa para isso é um cursinho, né? Mas na sua casa você vai com certeza aprender a falar e a ouvir. Então você pega algo que você já viu, um filme que você já viu, que você entenda muito bem desse filme, por exemplo, o filme da Marvel, assista ele de novo, só que sem legenda. E o que você vai fazer? Você vai pausar e vai de vez em quando você vai repetir algumas coisas. Mas, Peter, eu não sei falar inglês. Shadowing. Oh, yes. Isso aí que ele tá falando é shadowing, né? Você pausa e repete. Então você faz um shadowing. O que é shadowing? Shadowing é uma das técnicas, inclusive, uma das, assim, melhores técnicas que você tem para você praticar a sua fala, não a sua conversação, a sua fala. Você melhorar a sua fala, melhorar a sua pronúncia, né? E você conseguir prestar um pouquinho mais atenção na entonação, como as palavras são faladas, isso aí é bem interessante, né? Tem várias maneiras, se você pesquisar na internet, técnica shadowing, de você aplicar a técnica shadowing, algumas melhores que outras, algumas para casos específicos diferentes, então talvez nem diria melhor, mas para fases diferentes do seu estudo, né? Mas lá no Inglês 360 a gente também usa a técnica de shadowing e ela é sensacional. Sem nada, repete uma palavra ou outra, você vai fazendo isso. Se pra você perceber que tá muito ruim, não tem problema, sabe o que você faz? Você pega o filme que você já decorou inteiro e assiste ele com legendas em inglês. E aí você vai, tudo bem, não tem problema, que você vai ouvindo e lendo ali embaixo. Só que você vai ficar nesse filme várias vezes, nessa série várias vezes. Se for uma série, você fica só no mesmo episódio, ok? Pega uma série bem facinha, não vai pegar uma série complexa de espionagem, de medicina, não, nada disso. Aí eu concordo, não faça isso. Assistir House para aprender inglês é um tiro no pé. Mas eu não sou muito fã, novamente. Já fui também, mas não sou muito fã hoje em dia de você assistir várias e várias vezes a mesma coisa. Apesar de ser interessante, a maioria das pessoas vão acabar perdendo a aderência, como é que eu posso colocar assim? Por ser chato pra cacete. É isso que é. É chato pra cacete você assistir 5 vezes o mesmo episódio de uma série, apesar de ser bom, porque você vai ver várias vezes a mesma coisa. Eu também não diria pra você fazer isso no mesmo dia. Para você também entrar aí numa técnica que é extremamente boa, que a gente chama de spaced repetition, assim, o que hoje a gente tem de estudos sobre técnicas de aprendizado, spaced repetition tá ali no top 3 com facilidade. Então é repetição espaçada. Você vê hoje, aí amanhã você vê de novo, aí depois de amanhã ou daqui 3 dias você vê de novo a mesma coisa. Então isso é muito bom, sim. Agora você pegar um filme de 1h30 e você assistir hoje, aí daqui 2 dias você assistir o filme de novo, mesmo filme, aí depois, porra, cara, isso é chato demais, né? Então eu prefiro prezar pelo spaced repetition com coisas mais simples, com frases, inclusive dentro de um aplicativo que faz isso sozinho para você, o Anki é muito bom, a gente também usa ele lá no Inglês 360, e com filmes e série eu prefiro prezar pelo novelty, que é a novidade. É você sim ver as mesmas coisas, as mesmas palavras, o mesmo vocabulário, só que em situações diferentes. Então, ao invés de ficar vendo o mesmo episódio todo dia, veja um episódio hoje, o outro amanhã e vá na sequência. Não fica repetindo isso. É chato. É entediante fazer isso. Pra cacete. É uma série fácil e fica naquele episódio várias vezes. Tenta começar sem legenda, porque sem legenda você vai praticar a sua audição. Depois você passa com legenda em inglês. E aí você vai repetindo algumas falas. Você escuta o que a pessoa está falando e você vai repetindo ali embaixo, porque você está lendo ali na legenda. Então, isso vai te ajudar muito, ok? E assim, sempre que você for assistir uma nova série, esquece a dublagem, por favor, eu tenho que falar isso pra você. Eu sei que você pode ser fã da dublagem, como eu sou também. Não concordamos aí, 100%. Mas seu intuito é aprender inglês. Então passa para séries legendadas. Começa a habituar seu ouvido a escutar inglês. Eu até eu iria um passo à frente. Esquece coisa dublada na sua vida. Você tá aprendendo inglês, daqui pra frente você só vai assistir coisa legendada na sua vida inteira. E pronto. Porque você precisa treinar o máximo possível. Hoje eu vou assistir filme com os amigos, então eles preferem dublado. Enche o saco pra assistir legendado com a legenda em português então, porque pelo menos você tá ali ouvindo a voz original,
né? Não que a dublagem não seja boa, não é isso que eu tô dizendo, é boa. A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. O que eu tô dizendo é que você precisa se expor o máximo possível a qualquer oportunidade que você tenha. Tudo bem que você vai ler em português, mas o mínimo que você tem que fazer é assistir séries legendadas. Olha essa dica, ok? Outra coisa, você gosta muito de videogame? Então você joga online com os gringos. Os meus filhos, por exemplo, chegaram nos Estados Unidos, crente que eles não iam saber nada, já estavam falando inglês. Tanto que eles jogaram no Brasil conversando com os gringos. E vai por mim, os moleques eles se viram. Eles vão só no yes e no e vão se virando, vão aprendendo pra caramba. E é assim que você vai também. Você tem que começar no yes e no. Yes, no, yeah, no, no. Não, acabou. Pode ter certeza que o vocabulário do game vai começar a entrar na tua cabeça. Outra dica, escuta a música acompanhando a tradução. Por quê? Porque a música você vai também treinar a sua audição e ao mesmo tempo que você... A gente tem bastante música lá no Inglês 360 também, mas acontece que a música, eu não sou muito fã de colocar ela na metodologia como parte do seu estudo ativo diário. Não é que eu também defenda você não estudar música, não é isso. Tem gente que gosta muito de música, então manda bala. É o que você gostar mais, é melhor para você continuar no estudo sem se entediar. Então, você gosta de música, estuda só com música, tá tudo certo. O que eu digo é o seguinte, o inglês cantado é diferente do inglês falado. Então, se você quiser entender melhor a fala, eu preciso entender melhor os nativos falando, conversando, as séries, os filmes, dê preferência a esse tipo de conteúdo. O inglês cantado vai ter as rimas e aí a entonação de algumas palavras e a frase meio que vai ser falada diferente para poder encaixar na métrica, na rima e tal. Então, sabe, tem um quê diferente. A música, ela é legal pra gente aprender? Sim. Aprende vocabulário pra caramba? Sim. Mas eu diria assim, ó, tenho pouco tempo. Aonde eu foco? Foca, então, em séries, em filmes, em podcasts, né, vídeos em inglês, e a música deixa mais pra você, vez ou outra, dar uma quebrada aí no padrão. Ler a tradução, se você estiver acompanhando a tradução, você vai saber exatamente o que aquela pessoa está falando. E é bom você ler as duas versões, né? A versão em inglês e a versão traduzida. Porque você sabe o que ele está falando em inglês e você entende o que ele está falando. Então você está treinando a audição e também a sua leitura. E, logicamente, assista tutoriais no YouTube, porque tem muita coisa no YouTube. Agora é o seguinte, a dica more, ok? Para você ficar fluente. Essa dica é a melhor. Se você chegou até aqui e você quer dar um passo além, de verdade, galera, você tem que conversar com um gringo. Mas, Peter, eu não conheço ninguém gringo aqui na minha rua, não tem ninguém, não conheço ninguém. Beleza, mas tá cheio de gente que fala inglês na internet. Tem a Cambly, por exemplo, um site que simplesmente você vai lá, se inscreve. A propagandinha aqui, né? Vai rolar um cupomzinho de desconto aí? Eu acho que vai, né? Então, ótimo falar com gringo. Hoje a gente tem essa possibilidade assim com uma facilidade. Você procura grupo de WhatsApp na internet, você vai encontrar centenas. Você procura servidor de Discord, que também serve para isso. Aplicativos para conectar pessoas que estão aprendendo línguas diferentes. Então tem o HelloTalk, tem o próprio Cambly, eu acho que você consegue fazer esse tipo de conexão também. Existem outros aplicativos para você se conectar com gente que fala a língua. Então, você consegue, por exemplo, você fala português, está aprendendo inglês, se conectar com alguém que está aprendendo português e fala inglês. Ele consegue dar esse match e você encontrar esse tipo de pessoa. Agora, eu diria que logo no início, você já começa falando com gringo ou praticando conversação? Eu diria que não. Eu sou de uma tese diferente. Eu digo que os primeiros meses que você está estudando inglês, você precisa criar uma base de entendimento muito bom e de quantidade de vocabulário que você tem. Então, você precisa aumentar consideravelmente quantas palavras você entende e você consegue ler. E aí depois, sim, gradativamente você começa a usar isso dentro de conversações. Que é muito frustrante você tentar fazer uma conversação sem que você consiga entender a pessoa, ou até mesmo se expressar. Às vezes é muito complicado, ainda mais para pessoas que têm vergonha, que não conseguem conversar muito bem nem no próprio português, aí quem dirá no inglês, né? E assim, no Inglês 360 a gente segue um passo a passo quando a gente está entrando na fala, e a gente tende a começar a conversa. Hoje em dia a gente já pode, né? Muito provavelmente ele já deve ter vídeo mais recente falando disso aí também. Eu vou até dar uma pesquisada depois, quem sabe a gente pode fazer um react, de você praticar com inteligência artificial, né? O ChatGPT para conversa ele é muito bom, né? Você consegue, tem outros também, o Grok eu já não sei se tem a conversa, mas
O Copilot, que eu acho que é o da Microsoft, também tem uma fala muito boa. Então você consegue começar a tirar a inércia da sua fala com as inteligências artificiais e criar uma estratégia para você pouco a pouco se expor a nativos e conversas reais, né? Eu sou mais de uma tese assim, primeiro você aprende muito a entender e cria um arsenal de palavras muito grande e depois você começa a gradativamente se expor para fala, né? Cria uma conta e tem centenas de gringos lá pra você falar. E eu nem fui pago pela Cambly pra falar isso, a verdade é essa. Eu tô falando pra vocês porque é um site que eu uso pra treinar Mordi a língua. o meu inglês. Eu sempre vou lá porque tem centenas de gringos pra você escolher e você simplesmente vai falando um por um. E olha, como eu falei, não tô sendo pago pra falar isso pra vocês, não é jabá. Mas agora vai ser, já que eu falei isso, vou ligar. Aguenta aí. Isabela, é o seguinte, ó, tô fazendo um vídeo aqui onde eu tô anunciando a Cambly. Não é jabá, mas eu tô anunciando. Pergunta pra ele se rola um jabazinho aqui, rapidinho, pra eu mostrar o site aqui pra galera. Pode deixar, vou ver com eles e já te retorno, tá? 2 horas depois. Liberado, pode mostrar o site, vai em frente. Agora sim, agora temos um jabá. Então agora eu vou mostrar pra vocês o site da Cambly, que maneiro. Valeu, Cambly, tamo junto aí. Aí, ó, já rolou um cupomzinho, né? Então, fique à vontade, use o cupomzinho. Tá, de bobiça. Vamos passar pra frente aqui. Tem uma conversa dele com o gringo? Vamos ver. Com esse aqui, vou clicar em ligar. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Que legal. I'm from London. I live in Italy. Yeah. All right. And let me ask you something. Your accent Só o pó da rabiola aí. is from British? You have a British accent or you have American accent? I have a British accent. Because they speak like a British accent from, how can I say, like a dialect. I'm not sure if I'm speaking the right word. Like, Sure, it's like called received pronunciation. Yeah, received pronunciation is like the Queen's English, maybe, or very refined English. Yeah. all right. You know, I have a property in California. I have my house is in San Clemente, California. I'm not sure if you know where it is. Yeah, so more or less, yeah. I don't go to I've been to California, but I don't go there very often. But yes. Yes. And where do you live in Mexico? In Guadalajara. Guadalajara. Yeah, I've never been to Mexico, but it's a dream to go to Mexico to know this country because it looks so beautiful, right? Galera, é isso. É muito maneiro você poder conversar com alguém em inglês, porque simplesmente você vai levar That's true. Your first conversation you'll probably never forget. inglês para outro patamar. Você vai aprender conversando da mesma forma que eu aprendi nos Estados Unidos, só que você vai aprender na tua casa. Você está trazendo os Estados Unidos para sua casa, você está trazendo um país de idioma inglês para sua casa, para você conversar a hora que você quiser, da sua cama, de qualquer lugar. Tô esperando ele falar que como é que é o negócio dos 3 meses aqui, né? Como é aprender inglês em 3 meses. Muito maneiro, você aprende demais dessa forma. O link tá aqui na descrição, não deixe de ouvir porque é muito legal. E não esquece, galera, se vocês querem continuar apoiando esse canal aqui. Não tem. Era só clickbait pra nós mesmo. Então não tem aqui inglês em 3 vezes. Então, assim, considerações já todas feitas aí, né? Concordo com bastante coisa que ele disse. Discordo de algumas também. Penso um pouquinho diferente. Mas teve umas dicas bem legais aí que ele deu. Achei bastante interessante. É isso aí, então. A gente se vê num próximo vídeo. Se você tiver alguma sugestão de react a fazer, fica à vontade. Bote aqui nos comentários. A gente se vê num próximo vídeo aí. Peace out.